7h09 em Feira de Santana, 7h09. A gente bate um papo agora com a Nívia Maria Vasconcelos e Marcelo Lima, que estão lançando suas obras hoje aqui em Feira de Santana. A Nívia com A Paixão dos Suicidas e o Marcelo com O Bicho que Chegou à Feira. 2 livros que serão lançados às 19 horas no Museu de Arte Contemporânea aqui em Feira de Santana. Bom dia, prazer tê-los aqui. Queria que vocês falassem um pouco desse momento e um pouquinho sobre a obra de cada um de vocês. Começar pela Nívia, começar pelas damas. A Paixão dos Suicidas. Fala um pouco pra gente, o título já é meio instigante. Fala um pouco pra gente desse livro e do lançamento que acontece hoje. Bom dia. Bom dia. A Paixão dos Suicidas sai de um verso do Manuel Bandeira, um poema que fala assim: a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. E o personagem central da narrativa é apaixonado por Manuel Bandeira, pelos poemas do Manuel Bandeira. Então, a melhor forma de fazer esse diálogo entre o personagem e o título é a escolha da Paixão dos Suicidas, que é uma metanarrativa. Na realidade, uma novela que envolve conto, crônica, entrevista e a própria reflexão sobre o fazer literário. Interessante. E eu falava que o próprio título é instigante, A Paixão dos Suicidas, porque isso é muito romantizado, né, na própria literatura, a questão da paixão como uma coisa de autossofrimento em algum momento. Passa um pouquinho por aí também? Paixão bem no sentido etimológico do pathos, né, da paixão realmente enquanto o sofrimento, mas não um sofrimento romantizado no sentido de colocar o suicídio como algo benéfico, né, como algo idealizado, mas sim trabalhando a possibilidade ou não do suicídio do pai do Conrado. Então, a possibilidade do pai dele ter se suicidado que leva Conrado a uma crise, né? E essa crise leva ele a uma compulsão por cigarros, e a compulsão por cigarros leva ele a um problema familiar, e ele fica dividido entre continuar o seu romance ou salvar a sua família. Então tem esses dilemas aí que atravessam uma possibilidade de suicídio no passado de Conrado. Instigante seu livro. Bater um papo também com o Marcelo aqui, falar com o Marcelo Lima, que lança O Bicho que Chegou à Feira. Exato. Que bicho é esse, Marcelo? Bom dia. Então, bom dia. O Bicho que Chegou à Feira, ele é uma adaptação de um romance de mesmo nome, do professor Muniz Sodré. E nessa história a gente vai ver o personagem Antão, né, da década de 60, a história acontece durante a ditadura militar, em Feira de Santana, e a gente acompanha o Antão, que é um homem negro em busca das suas raízes ancestrais. Homem negro em busca das suas raízes ancestrais. Isso. Mas aconteceu em Feira de Santana não de forma real, é um conto. Então, é uma história fictícia, Sim, mas fictícia. a gente tem várias participações de personagens, de figuras que existiram naquela época, né? Então, por exemplo, como é uma história que acontece durante a ditadura militar, a gente tem uma parte da repressão de generais que existiu naquela época que aparecem na história também. E são figuras, remetem a figuras que existiram de fato em Feira de Santana. Então é uma mistura de realidade e uma ficção histórica, né? A gente pega coisas reais e mistura com um pouco da história da cidade. Me perdoe a minha ignorância. Quando a Ana Paula mandou aqui o release, ele lança o HQ. Que seria isso? Por que seria esta denominação? O HQ é a história em quadrinho. Então, o romance do Muniz Sodré, eu peguei ele, adaptei ele para dar essa roupagem visual, né? Ele sai de uma narrativa que é plenamente verbal, literária, para virar uma narrativa que mistura texto com imagem. Então, é uma história em quadrinho. Interessante até para instigar também a leitura daqueles que não têm, talvez, tanto costume de ler, ou das próprias crianças também. Se encaixa também para as crianças essa história? Essa história é um pouquinho mais complexa, talvez, para uma criança pequena, mas eu acho que para adolescentes ela interessa. Mas para criança, eu acho que é a questão visual, né? A construção da cidade. Tem vários prédios históricos da cidade que estão lá explorados no quadrinho. Eu acho que essa parte visual é bem apelativa para a criança. Sim. Aproveitando aí o gancho, o painel de Lênio Braga, na estação rodoviária, Sim. ele conta a história do Bicho da Brasília. Eu era adolescente e eu conheci o caso inteiro, porque era exatamente, ele falou no regime militar, e possivelmente haja alguma inspiração no antigo capelão, que era o terror das noites de Feira de Santana. Mas havia um boato de que um bicho, tipo, ninguém sabe explicar o que, teria aparecido na Brasília. E eu sou testemunha.
Eu vivia aquela história. À noite, Feira de Santana ficava em casa, todo mundo tinha medo Eu sei do. que você ia dizer que viu o bicho, e aí À Marivaldo ia lhe noite, pegar. à noite, as pessoas se recusavam a sair de casa à noite com medo do bicho da Brasília, que se espalhou na cidade. Tinha um bicho na Brasília. Uns pensavam que era um lobisomem, outros pensavam que era, sei lá, qualquer tipo de animal. Mas, na verdade, eu acredito que era uma metáfora para dizer que existia o capelão Então, rodando nas ruas de Feira de Santana. no quadrinho, quando eu fui fazer a pesquisa, eu descobri a história do bicho do Tomba, que eu acho que é parecida com a história Brasília, do bicho, Tomba, tá a ali mesma muito coisa. perto um do outro. E aí no livro tem exatamente essa menção. As pessoas não saem de casa à noite, elas escrevem Jesus, Maria, Eu José mesmo na não porta. saía a casa à E noite. o capelão dos personagens da história. Acho que o capelão seria uma metáfora, o bicho é uma metáfora É para uma metáfora. Para o capelão. o capelão. Exatamente. Que mais tarde eu fui aluno dele na faculdade de Direito, ele era professor Do capelão? Fui aluno do capelão, por incrível que pareça. Tomei carreira dele e depois fui aluno dele. Ele era professor de Direito Canônico na Universidade Católica, eu fiz Direito lá e ele tinha a cadeira de Direito Canônico e ele era professor. Só para ilustrar aí o... Legal. Para a gente encerrar, falar um pouquinho dos autores, a Nívia e o Marcelo. Nívia, primeira obra literária, quantas já tem? Fala um pouco Não, pra é a gente. quinta obra Quinta literária. obra, olha só. Gostaria de salientar o fato de nós termos sido aprovados pelo selo João Baldo Ribeiro. Oh, que Né? bacana. Então isso é uma referência muito importante. Nós ganhamos na categoria livre, que é uma premiação dada pela Fundação Gregório de Matos. Então, assim, mais de 100 pessoas se inscreveram e 8 autores foram selecionados. E nós estamos fazendo o lançamento hoje justamente porque somos os os únicos 2 feirenses contemplados por essa premiação. Pô, que legal. Então, João Baldo Ribeiro, que é um escritor muito importante para a Bahia e para o Brasil, né? Prêmio Camões, Prêmio Jabuti, e ter uma obra chancelada com o selo João Baldo Ribeiro é muito importante para a gente. Então, não é a primeira obra, é a quinta obra. Eu também fiz outros livros de poesia e conto. É a minha primeira novela, mas há outros livros com outros gêneros literários. Bacana. O Marcelo, primeira obra, segunda, terceira, 20ª. Fala um pouquinho pra gente disso. Então, com quadrinho, essa é minha quarta obra. Né? Eu já publiquei um quadrinho adaptando a história de Lucas da Feira para histórias e quadrinhos. E eu trabalho também como roteirista, né? Eu trabalho com audiovisual. Inclusive, ano que vem, eu vou retornar aqui com a produtora Griot Filmes para produzir o filme do painel rodoviário. A gente vai fazer um documentário explicando como foi produzido, falando da vida de Lênio Braga. Então, tô nessa vida aí de roteirista, como criador. Bacana. Onde encontrar as obras de vocês? Como adquirir? Eu sei que hoje vai ser possível também no lançamento, né? Mas quem não tiver como comparecer ao lançamento, como adquirir depois? Nós temos um problema de distribuição, né? Porque como é premiação, não tem uma editora que distribua e faça circular. Então, nós somos os responsáveis pela circulação. Então, pode adquirir através do nosso Instagram, @Nívia M. Vasconcelos. E... O meu é @marcelo.o.lima. Exato. E hoje, no lançamento, que vai ter a apresentação de Lorena Porto, Cid Fiuza, Karen Mendes, Pétala Ribeiro, aí no Exposição de Júlio Firmo, né? Com apoio aí do Vida Sonora e do Culturas. Então, hoje é o melhor momento para o feirense comprar o livro, porque pode ainda levar dedicatória e autógrafo. Autografado, pois Exatamente. é muito melhor. O livro autografado tem outra... tem outro Outra sabor. áurea, né? Outra áurea. Pois é. Pessoal, muito legal, muito bom tê-los aqui. Parabéns pelas obras de vocês. E hoje, 19 horas, o lançamento. É muito bom conversar com vocês aqui. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado também. Conversamos então com a Nívia Maria Vasconcelos e Marcelo Lima, que estão lançando hoje os livros A Paixão dos Suicidas e O Bicho que Chegou à Feira, 19 horas, no Museu de Arte Contemporânea aqui em Feira de Santana. Dilson Barbosa.